Comebol oficializa a mudança na transmissão da competição. Grupos políticos do Flamengo lançam campanha para reverter limitação de off-Rio. 1000 são vocês, nós somos milhões. Atacante inicia a última fase de recuperação e se aproxima de voltar aos gramados. Flamengo pode demitir Paulo Souza e trazer outro sonho português. Essas e outras você confere agora aqui no seu canal do Mr. Mengão. Olá você, muito bom dia, salve, salve nação rubro-negra, está no ar mais uma edição do nosso canal de notícias do Flamengo. Após um longo processo de negociações, a Rede Globo e a Comebol entraram em acordo e a emissora irá exibir os jogos da Copa Libertadores da América entre 2023 e 2026. A decisão foi oficializada pela própria entidade máxima do futebol sul-americano. As empresas vencedoras e que apresentaram as ofertas mais favoráveis para o futebol de clubes sul-americanos, segundo os critérios objetivos da licitação lançada pela Comebol, foram TV aberta, Grupo Globo, plataformas pagas, ESPN, Paramount, Viacom, Highlights, OneFootball. A licitação foi realizada com o apoio e o assessoramento técnico da FC Dias Media, enquanto a integridade do processo foi assegurada pela Ernst Young da Argentina, uma das principais empresas independentes de auditoria e transparências no mundo. Pessoal, na última segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, foi aprovada a emenda que restringe a 1000 o número de sócios contribuintes off-Rio do Flamengo. Essa medida, no entanto, causou enorme desagrado e grupos políticos de oposição ao governo Landim resolveram lançar uma campanha para reverter esse resultado aí dessa votação. Aspas, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Deliberativo. Submetemos à superior deliberação de Vossa Excelência, nos termos regimentais, a proposta de emenda ao Estatuto Social do Clube de Regatas do Flamengo, na parte que, conforme deliberação do Conselho Deliberativo em sessão do dia 9/5/2022, introduziu o inciso 11 ao artigo 6º do Estatuto, regulamentando a categoria de associado contribuinte off-Rio. 2. Entretanto, o inciso 1 desse parágrafo tem a seguinte redação: o quadro de associado contribuinte off-Rio fica limitado a 20% da totalidade dos associados contribuintes, não podendo exceder ao número de 1000 associados. 3. Temos orgulho do Flamengo como o clube mais popular do mundo, com milhões e milhões de torcedores. A paixão de cada um de nós desconhece esse limite. Exatamente por isso, essa injusta limitação trouxe um sentimento de repulsa entre os rubro-negros, que se indignaram com a criação de uma cota máxima para os que, não frequentando a sede social com regularidade, querem se associar pagando uma mensalidade mais em conta, sem deixar de participar da vida do clube. 4. Ninguém desconhece que a esmagadora maioria da torcida do Flamengo, certamente mais de 80% do total, talvez até próximo de 90%, resida a mais de 100 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. Permitir, ou melhor, incentivar que toda essa massa de fanáticos rubro-negros possa se sentir parte integrante do Clube de Regatas do Flamengo vai ao encontro do engrandecimento do mais querido do Brasil. 5. Assim, amparados pelo Estatuto Social e pelo regimento interno do Conselho Deliberativo, os signatários, enfim, apresentam a proposição de emenda ao Estatuto para que o inciso 1 do parágrafo 11, redação 6, seja suprimido, passando-se a adotar a seguinte redação: o associado contribuinte off-Rio é aquele que reside fora da região metropolitana do Rio de Janeiro e a pelo menos 100 quilômetros de distância dos limites da cidade do Rio de Janeiro,
tendo o direito de frequentar as dependências do Flamengo por 30 dias por ano, contados a partir da data de sua admissão, mesmo que em períodos não consecutivos, inclusive sábados, domingos e feriados, não computados nesse prazo os dias em que comparecer à sede da Gávea para participar de reuniões presenciais do Conselho de Administração ou Conselho Deliberativo, se eleito nos termos do artigo 87 e do artigo 98 do Estatuto, respeitando o inciso 9º desse artigo 19, sendo-lhe vedada a inclusão de dependente. O valor da sua contribuição mensal não vai poder exceder a 75% do valor de contribuição mensal do associado, sendo-lhe segurado todos os direitos e deveres previstos neste Estatuto de Associado Contribuinte OFF-Rio. Após a abertura de procedimento apuratório, com a oportunidade de ampla defesa do interessado, em respeito ao princípio do contraditório, o associado contribuinte OFF-Rio, que comprovadamente fraudar o seu domicílio para se associar nessa categoria, será excluído do quadro associativo do clube pelo período estabelecido no inciso 2. 2. O associado contribuinte OFF-Rio, que sofrer a penalidade disciplinar do inciso 1, não poderá associar-se em outra categoria do quadro social pelo prazo de 10 anos, a contar da decisão definitiva de exclusão do quadro associativo do clube. Fecha aspas. Saudações rubro-negras do Conselho e sócios listados na relação anexa: Walter Monteiro, Ricardo Richenstein, Ricardo Lomba e Marion Kaplan. Pessoal, achei muito legal. A gente não está sozinho nessa briga. Tem gente boa com a gente. Foi uma vergonha essa votação e nós precisamos urgentemente de reverter essa situação. O que eles fizeram, principalmente com o nosso querido Flazoeiro, em represália ao que ele disse sobre o OFF-Rio, no seu vídeo anterior, demonstrou toda a prepotência e truculência desses caras que se dizem flamenguistas. Bora todo mundo apoiar esse grupo do bem do Flamengo. Vamos pressionar para derrubar essa sacanagem com a maior torcida do mundo. E o que eles fizeram, inclusive o cara foi lá, desacatou o Flazoeiro, ainda disse que o rapaz não sabe falar, é preconceituoso. Você é um bobalhão, você que falou isso, cara. Você não é de nada, você é um zero à esquerda, ninguém te conhece como nada. Não vou nem dizer teu nome para não te dar ibope. Pessoal, excelente notícia. Na tarde dessa quinta-feira, o Flamengo se reapresentou no centro de treinamento do Ninho do Urubu depois da vitória de 2-0 diante do Altos do Piauí na quarta-feira. Um dos destaques da atividade foi Vitinho, que iniciou a última etapa do processo de transição e agora está cada vez mais perto de retornar aos gramados. O jogador deu mais um passo importante na luta para voltar a jogar. O atleta foi a campo ao lado do preparador físico Luiz Sala e, com isso, iniciou o processo de transição. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Lance e confirmada pela reportagem da coluna do Fla. Agora o Vitinho, ele se encontra no último estágio de recuperação antes de treinar com o grupo sem nenhuma restrição. O atacante não atua desde o 30 de março, quando deixou a partida de ida na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Para a partida, contra o Ceará, vale ressaltar que o Vitinho ainda não vai ter condições de entrar em campo e, portanto, ele nem viajou com a delegação do Flamengo. E aí, meu amigo, minha amiga flamenguista, beleza? Você está gostando do vídeo? Então, por favor, deixa aquele like. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e aperta o sininho, porque aqui você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo com o Flamengo, sem fake news e sem enrolação. Bora comigo! Pessoal, essa quinta-feira foi para lá de especial para o atacante Vitor Hugo, de 14 anos. Assinou o primeiro contrato de formação com o Flamengo. O camisa 9 foi o artilheiro da passagem do Flamengo pela Europa, depois de ter marcado 16 gols em 14 jogos. As boas atuações, inclusive, fizeram que o jogador fosse procurado pelo São Paulo, Atlético de Madrid da Espanha e o Valência da Espanha. Com a ajuda do atleta, o Flamengo foi campeão da Ibercup Madrid e vice-campeão da Ibercup Cascais na Europa. Vitor Hugo fechou o vínculo de formação com o Flamengo por 3 anos e não escondeu a felicidade de continuar vestindo o manto sagrado.
Ao todo, a equipe do Flamengo marcou 68 gols, somando as duas competições citadas anteriormente, né? A Ibercup Madrid e a Ibercup Cascais. Os números, cabe frisar, mostram a importante participação do garoto Vitor Hugo na passagem do mais querido pela Europa. Isso porque o atacante, pessoal, foi responsável por 23% dos gols do Flamengo. Muito bom esse garoto, seja muito bem-vindo, Vitor Hugo. Pessoal, o Flamengo não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, tendo conquistado apenas uma vitória nos 5 primeiros jogos e ocupando a parte de baixo da tabela de classificação, colocando muita pressão nas costas do técnico Paulo Sousa. Nem mesmo a primeira colocação e invencibilidade na Libertadores salvam o treinador, que vive a cada dia mais na corda bamba. Com o retorno do JJ praticamente 100% descartado, causando grande tristeza em alguns torcedores que desejavam vê-lo novamente no Flamengo, outras opções começam a ser cogitadas nos bastidores, mesmo que ainda não existam negociações em andamento de forma oficial. A próxima partida pelo Nacional, que será diante do Ceará nesse sábado, né, deve ser decisiva para o futuro do Paulo Sousa. Dessa forma, segundo publicou o portal Futeboleiro, como o mister está muito próximo do Fenerbahçe da Turquia, outro português surge como favorito para assumir o comando caso a demissão do atual treinador seja confirmada. Carlos Carvalhal, que está em fim de contrato e projeta mudar de ares em meados de junho, podendo aceitar uma vinda para o Brasil. Vale lembrar que o Atlético Mineiro, antes de confirmar a chegada do Antônio Mohamed, que vem realizando até um bom trabalho, negociou diretamente com o técnico do Sporting Braga, que na época preferiu permanecer na Europa. Nessa linha, agora mais perto de encerrar sua passagem por lá, poderia novamente sim topar abrir tratativas aqui no Brasil. Se não bastasse tudo isso, né, e ser considerado um técnico experiente e que poderia dar certo assumindo o projeto do Flamengo, o Carvalhal ainda tem uma vantagem em relação ao Paulo Sousa, pessoal. Atualmente, ele recebe cerca de R$300 mil, ou seja, bem menos da metade do que o flamenguista fatura em seu contrato, aumentando ainda mais o interesse nos bastidores. Pessoal, por que não JJ, minha gente? Esses caras vão fazer meleca de novo por puro orgulho besta. Vai lá e traz o Jorge Jesus correndo, ainda dá tempo, antes que ele assine com esse Fenerbahçe da Turquia, aí vai ser 3 anos. Porra, vamos trazer o cara, pelo amor de Deus. E você? Você é a favor de contratar esse Carvalhal? Coloca aí. Antes de encerrar o vídeo, pessoal, eu queria mandar aquele abraço apertado pro meu amigo Liliandro Wendel, lá do Pará. Alô, Liliandro, um grande abraço para você e para todos os flamenguistas aí do Pará. Tô esperando vocês aqui no canal. Bora lá se inscrever, gente. Vou mandar um outro abraço apertado para minha amiga Roseni Matos, de Manaus. Aquele abraço e também para todos os flamenguistas lá de Manaus. Também estou convidando vocês a vir participar do meu canal. Vamos se inscrever aí, galera. Aquele abraço apertado também para o meu grande amigo Gilvan Alves, lá de Sergipe. Alô, alô, Gilvan. Alô, alô, Sergipe. Um grande abraço para vocês, flamenguistas. Estou chamando vocês aí para o meu canal. Bora lá. E se você quiser que eu mande aquele abraço para você, é só colocar aí nos comentários, que eu vou fazer isso com o maior prazer. Valeu? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. E bola na rede, porque aqui é Flamengo na veia.